Mestre amado Jesus, em sua infinita misericórdia, possa estar conosco, a nos intuir, a nos influenciar nas nossas decisões do dia a dia, nas nossas decisões de fala, de atitude, para que possamos, a cada dia, utilizar de uma comunicação mais empática, sem violência, com amorosidade para com o próximo, que nós possamos estender essa amorosidade da comunicação aos nossos atos, ao nosso dia a dia, e que nós estendamos a cada dia mais esse amor a todos os seres da criação. Queremos pedir pela saúde daqueles que hoje estão em hospitais, pela saúde daqueles que estão adoecidos, do corpo e da alma, em especial pela querida Vanilda Menezes, mãe do nosso querido amigo James May, que as nossas vibrações, a nossa energia de cura possa estar chegando a ela, com vibrações benfazejas, que a espiritualidade também esteja a ampará-los, fisicamente e emocionalmente nesse momento. E que a cada segunda-feira nós possamos estar com as nossas mentes conectadas aqui, nesse sentido de absorver mais informações e utilizá-las no nosso dia a dia para a nossa transformação em seres humanos mais inseridos na natureza, mais empáticos com toda a criação, magistral que nosso querido e amado Deus nos proporcionou. Que assim seja. Amém. Amém. A gente ficou ainda no finalzinho da introdução, né? Porque no final da introdução ele faz um resumo sobre ecologia profunda. Lembrando que a temática em si de ecologia profunda é a temática praticamente principal do livro do Capra, né? A ecologia profunda, nesse estudo da inserção da temática ecológica em todos os pontos da nossa vida. Então, ele trouxe um resumo aqui, porque esse assunto vai estar permeado, né, em todos os capítulos. Por isso que ele fala que assim, é uma breve abordagem desse contexto, justamente porque é um contexto que vai estar sendo abordado em todos os capítulos, né, em todos os pontos. E aí, a ecologia profunda, ela marcaria uma virada, né, da ideia de um mundo sendo visto como uma máquina para um mundo sendo visto como uma rede. A ecologia profunda ela está completamente inserida naquele contexto que a gente conversou, né, de visão de mundo holística, integrada, né, muito mais integral do que como se fosse um somatório de partes. Então, essa ecologia profunda, ela se insere numa realidade que a gente pode chamar, inclusive, de visão ecológica de mundo. Não, assim, ecológico no sentido restrito do estudo da ecologia, mas ecológico no sentido do entender o mundo, as relações sociais e físicas como algo interdependente. Então, quando a gente fala assim, uma visão de mundo ecológica, a gente não está falando simplesmente sobre a ecologia, sobre os biomas, sobre a preservação do meio ambiente, mas está falando sobre uma visão de mundo onde a gente compreende que todas as partes elas são interdependentes e cada parte em si é fundamental, né, nessa importância do todo. Não existe em si um ser, um fio dessa teia que tenha uma importância maior. E nesse contexto em si de ecologia, a gente pode, inclusive, fazer uma distinção de ecologia rasa e de ecologia profunda. Porque a ecologia rasa ela é uma ecologia antropocêntrica, ou seja, é uma ecologia que é pautada em valores humanos, ou seja, coloca o ser humano como uma base e todas as outras coisas da natureza, elas têm valor que a gente chama de valor instrumental. O que é um valor instrumental? É um valor de uso. Quando você fala que algo tem um valor instrumental, quando a gente está instrumentando alguma coisa, a gente está utilizando, né? Então, quando a gente estuda uma ecologia de forma rasa, a gente dá valor às coisas, como a água, ao oxigênio, aos árvores, mas de forma instrumental, ou seja, eu vejo como importante proteger essa natureza em si, porque a minha vida, enquanto centro, né, dessa visão de ecologia rasa, está ameaçada por conta do uso
equivocado que nós fazemos desses outros seres, né? Água, fauna e flora. Então, a ecologia rasa, por mais que veja uma visão já de preservação do meio ambiente, que traga, por exemplo, propostas como desenvolvimento sustentável, para que a gente possa ter um mundo para viver, ainda é antropocêntrica. Eu não valorizo a água pelo valor intrínseco da água. Ou seja, eu não estou valorizando a água porque a água faz parte da criação divina, porque ela tem um valor simplesmente por existir. Eu estou valorizando e cuidando da água porque ela tem um valor instrumental para mim. Eu preciso dela para beber, para sobreviver. Então, na ecologia rasa, a gente tem essa visão. Então, hoje em dia, grandes empresas, que a gente chama que tem o greenwashing, a lavagem verde, que às vezes trazem um formato, né, de uma embalagem reciclável, mas por trás disso não tem nenhuma outra proposta de diminuição de resíduo, de nada, ela pode até enxergar a ecologia, mas de forma rasa. Né? Então, como é o nome dele? Arne Næss, que foi um filósofo norueguês, cunhou esse termo de ecologia profunda, justamente diferenciando essa ecologia rasa, que é antropocêntrica, que bota o homem como centro de tudo. E todas as coisas da natureza como se fossem feitas para uso, por isso que é valor instrumental, do próprio homem. E quando ele traz a questão da ecologia profunda, ele nos coloca, o Arne Næss, ele nos coloca um questionamento também. Ele fala, quando ele coloca a terminologia como ecologia profunda, ele diz que com esse pensamento, com essa visão de estudo, nós também deveríamos fazer perguntas ainda mais profundas, que esse termo profunda também remete à profundidade dos questionamentos, principalmente do valor intrínseco de cada coisa. E aí eu faço um link com a questão de evolução anímica que nós espíritas estudamos, né, muito frequentemente, que remete muito a essas perguntas mais profundas que a gente se faz e que eu acho que tem tudo a ver com essas perguntas profundas da ecologia profunda. Por exemplo, quem eu sou? De onde eu vim? Eu sou um espírito, né? O princípio inteligente do universo, que hoje tem todas essas características que hoje eu apresento aqui, como raciocínio, livre-arbítrio, racionalidade, graças aos princípios inteligentes no estágio anterior da nossa evolução. Com essa pergunta profunda do que eu sou, do que eu era e do que eu serei, eu entendo que, como eu vim de lá, desses reinos anteriores da criação, como eu me ponho como uma peça importante, fundamental na obra da criação, eu tenho que entender que esse meu passado evolutivo tem tamanha importância, assim como a minha fase atual. Então, essas perguntas profundas que em o Espiritismo nós nos fazemos, nos leva a ter uma visão de ecologia profunda, justamente pelo entendimento do valor intrínseco, que é o valor por si só de cada ser. Que um espírito, um princípio inteligente, que está ali estagiando no reino vegetal, ele tem um valor por si só, porque ele está tão apto a evoluir quanto eu, que eu hoje sou um espírito em fase de humanidade, mas estou evoluindo para a angelitude. Ou seja, tão apto está a evoluir o reino vegetal, o reino animal, assim como o reino humano. Então, a gente não pode ter essa visão antropocêntrica que a ecologia rasa tem, principalmente nós espíritas, que temos esse entendimento de evolução anímica. Ou seja, todos os reinos anteriores, eles têm uma importância não só porque fazem parte de uma vida na Terra, que nos proporciona nessa experiência na matéria, mas porque são seres divinos em estágios evolutivos distintos, mas que, assim como eu, também chegarão à angelitude. Então, esse link entre evolução anímica, entre o conhecimento espírita e a ecologia profunda, e a ideia de perguntas ainda mais profundas que o Arne Næss faz, linka muito ao nosso estudo, né, de espiritismo e de ecologia.
sobre esses questionamentos que, enquanto espírita, nós nos fazemos e temos esse entendimento. Com esse entendimento da ecologia profunda, a gente tem uma mudança de paradigma. E lembra que a gente vem falando em 2 aulas sobre essa questão de mudança de paradigma, de mudança do que é aceito na sociedade? Antes era aceito, tudo bem, eu só cuidar da água porque ela é importante para que eu sobreviva. Hoje eu cuido porque ela tem um valor intrínseco por si só, né? Principalmente quando a gente tem a ideia da teoria de Gaia, né? do planeta como um ser vivo, evoluindo ali, como cada átomo desse planeta é um princípio inteligente rudimentar, que está lá em Evolução em Dois Mundos, né? de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz, que cada célula, que cada átomo é um princípio inteligente rudimentar, está começando ali a sua evolução. Tanto que lá em O Livro dos Espíritos eles falam, ó, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, tudo evolui na natureza, né? E aí, Capra, ele faz aqui que nós temos uma divisão de valores do mundo mecanicista para o mundo holístico, onde ele coloca aqui, quem já tem um livro consegue acompanhar comigo, essas 2 colunas aqui, vocês estão conseguindo ver aqui, né? Mas eu vou falar para vocês, basicamente, como que ele traz essa distinção de pensamentos e valores que compõem essa visão atual. E aí ele fala que existe uma coluna do pensamento que é autoafirmativo, racional, analítico, reducionista e linear. Lembra que a gente viu que o mecanicismo ele reduz tudo e ele é linear, ele não é cíclico, ele não está em rede? Ou seja, esse pensamento analítico, reducionista, que reduz as coisas às menores partes para entendê-las, e linear, ele vai de contra um pensamento que é integrativo, intuitivo, sintético, holístico e não linear ou cíclico. Na outra parte da tabela, Capra coloca os valores, aí são pensamentos. E aí ele coloca um valor em contraposição do outro. O valor do mundo mecanicista e reducionista seria de autoafirmação. Em compensação, o valor do mundo mais holístico é de integração. Eu não preciso me autoafirmar como uma espécie aí que está no topo evolutivo aqui nesse planeta. Eu não preciso me autoafirmar, eu preciso pensar de forma integrativa, que estamos todos aqui nesse planeta para evoluirmos juntos, né, nessa nossa seara evolutiva. Outro valor que ele põe em contraposição do mundo mecanicista holístico é expansão e conservação. O mundo mecanicista, capitalista, industrial pensa em expansão o tempo todo, né? Em destruir a natureza para aumentar o número de fábricas e shopping centers e tudo mais. Do outro lado, um mundo com a visão no dinheiro, isso mesmo, digo. Ó, o capital, expandir para ganhar real. Já o mundo mais holístico, que tem essa visão de ecologia integrada, tem a visão mais de conservação. Vamos conservar justamente porque existe um valor intrínseco em cada coisa, né? Outro valor que ele põe um em contraposição ao outro é a competição versus a cooperação. Hoje somos, desde a infância, desde lá o prezinho, estimulados a competirmos o tempo todo um com o outro. Desde o vestibular, desde a vaga no mercado de trabalho, desde a competição, né? Eu vou destruindo a natureza porque eu preciso desse espaço, ou seja, eu estou competindo com os animais ali naquela natureza, eu preciso desse espaço. Em contrapartida, a visão de mundo holística, a visão de mundo que leva em conta a ecologia profunda, pensa na cooperação, a cooperação dos seres. Nós precisamos cooperar no sentido de ter uma sociedade justa, igualitária, no sentido de que não aconteçam, por exemplo, o que tem acontecido hoje, na maior parte dos grandes centros urbanos, né? A invasão de muitas vezes animais que estão perdendo seu habitat natural em casas, né? Onça aparecendo dentro de um centro urbano. Por quê?
Não porque elas estão fora do seu habitat, mas porque não pensamos de uma forma cooperativa, que precisamos que cada um tenha o seu ambiente. Eu estou pensando de forma o quê? Competitiva. Eu quero esse ambiente, tanto entre humanos, como entre humanos e animais, entre humanos e vegetais. Outro valor que ele coloca em contrapartida é a questão de quantidade versus qualidade. É justamente o que o Diogo colocou aqui, ó. Nessa visão de mundo reducionista, o que importa é a quantidade de bens que eu tenho, de carro, de valor financeiro que eu tenho na minha vida, a quantidade, ou seja, do acúmulo, né? Em contrapartida, numa visão de mundo holística, o que importa é a qualidade, o bem-estar que eu tenho de vida, né? Não é que a gente não precisa de dinheiro, porque a gente precisa até para ter uma casa, para ter um que comer, porque estamos inseridos nesse contexto. Mas o que importa hoje é a qualidade de vida, né? Nessa visão de mundo holístico, o que deveria importar, né? A qualidade além da quantidade. E, por fim, o último valor que ele coloca é a relação de dominação versus parceria, que tem muito a ver com essa questão de competição e cooperação. Quando você domina, isso é muito ligado a uma questão bíblica, quando lá em Gênesis fizemos uma interpretação equivocada do que seria do homem dominar a natureza. Dominar não é destruir. Dominar é estar aqui enquanto, por exemplo, o ser, que nesse momento tem um livre-arbítrio, tem uma compreensão da evolução dos outros seres, para fazer o contrário do que destruir, para cuidar, para entender que eu seria o irmão mais velho da criação aí, mas nós interpretamos de forma equivocada. E ao invés de ter um pensamento de parceria, nós tivemos o pensamento de dominação voltado para destruição. Né? Então, isso a gente vem trazendo, né, século após século, desses conceitos equivocados. E Capra, ele faz uma analogia aqui, logo após essa tabela, que está na página 38, que a maioria desses valores, tanto valores como pensamentos, que são voltados para o mundo mecanicista e reducionista, como autoafirmação, competição, expansão e dominação, encontram-se geralmente associados com homens, valores voltados à masculinidade, né? Diferente dos valores que a gente entende de feminilidade, do cuidar, do cooperar, do conservar. E isso foi estabelecido por uma sociedade que entende esses valores de gênero desta forma. Tanto que ele traz aqui que as sociedades patriarcais, a maioria daquelas que nós convivemos, eles não são apenas favorecidos, esses valores, mas também recebem recompensas econômicas e poder político. Ou seja, quanto mais você expande, compete e domina, mais esse homem aí nessa sociedade patriarcal, que é a maioria daquelas que nós vivemos, ele tem poder e forma uma hierarquia. Ou seja, esses valores reducionistas são muito ligados à concepção atual de masculinidade, não a que deva existir, né? Que tanto Chico como Divaldo, por meio de André Luiz, Emmanuel e Joana, nos dizem que essa polaridade energética da nossa sexualidade, ora feminina, ora masculina, com o nosso evoluir, estará equilibrada. Não existirá aquele homem machão, muito de um ser mais evoluído. Aquele machão, aquele que domina, aquele que precisa de uma hierarquia. E nem aquela mulher muito feminina, aquela mulher que antigamente era considerada submissa, adular. Com o passar da nossa evolução, essa polaridade energética ela vai estar equilibrada em todos os seres. Não existirá essa distinção de características voltadas à masculinidade e à feminilidade, porque estaremos em equilíbrio, teremos todas essas características de maternar, de cuidar, de tudo isso, né? Então, assim, as características que hoje são voltadas para a masculinidade, elas são pontuais e geralmente estão associadas a essa visão de mundo mecanicista, a essa visão de mundo de dominação, de hierarquia, de poder dado àqueles que geralmente dominam, destroem, expandem. A gente pode observar, né?
quem são a maioria dos presidentes do país? Quem são os mais poderosos? São aqueles que, na maioria das vezes, têm uma expansão grande, que dominam muito, que têm esses valores não holísticos. Infelizmente, a maioria das grandes potências mundiais são voltadas para homens com todas essas características de mundo mecanicista, né? Não é a questão de ser homem ou mulher em si, mas o que traz a essa questão atual é todas essas características associadas à masculinidade que fazem parte da visão de mundo reducionista, né? Então, existe um conceito que chama até ecofeminismo, foi tratado muito por Daniela Rosendo, uma filósofa, e também por Leonardo Boff, no livro Saber Cuidar, que hoje, com a atual conjuntura que nós temos, quando a gente associa a feminilidade ao cuidado, a gente associa geralmente, né, as questões holísticas e naturais à feminilidade, tanto que a gente fala mãe natureza, né, associando ao feminino essa questão de cuidar, né, de holística, de integrar, de estar ali no sentido do cuidado, não assim de ser do lar, de casa, não é isso. Eu estou sempre falando na questão do cuidado em si. Então, tanto Leonardo Boff como Daniela Rosendo trazem essas questões também que hoje, na nossa condição atual, que fica bem importante que eu falo sempre isso, que na nossa condição atual são mais associadas à feminilidade, essas questões de cuidado. E, portanto, né, como esses valores e esses pensamentos da visão de mundo mecânica e reducionista, eles acabam que essa estrutura social ela é mantida por meio da hierarquia, ou seja, as estruturas políticas, militares, corporativas são geralmente hierarquicamente ordenadas, com homens geralmente ocupando níveis superiores e mulheres os inferiores na maior parte do tempo. No entanto, há outro tipo de poder, que está ligado a essa visão mais holística, que é o poder do fortalecimento da capacidade de decisão e do conhecimento da população no geral, da educação, de que as pessoas entendam o que está acontecendo para elas próprias poderem tomar as suas decisões. Então, por isso que está em conta aqui a capacidade de decisão, do conhecimento e da ação da maioria das pessoas. E a estrutura ideal para exercer esse tipo de poder não seria uma hierarquia, que é caracterizada pela dominação, mas sim uma rede, que tem tudo a ver com esse paradigma, né, ecológico. Então, enquanto o paradigma mecanicista e reducionista baseia-se em valores, né, antropocêntricos, centrado apenas em humanos e a maioria das vezes voltados para a masculinidade, a ecologia profunda está arraigada em valores ecocêntricos, ou seja, centrados na Terra. O valor ele é planetário. O que é que tem valor aqui? A existência intrínseca de tudo que existe. E para isso a gente precisaria de um sistema radicalmente novo de ética. Qual ética a gente apoia? O que é certo, o que é errado? Né? Porque hoje destruir tudo é tido como certo, porque faz parte dessa ideia de dominação, né? De expansão materialista, capitalista. Então a gente precisaria de um novo sistema de ética para me dizer o que é moral e o que é ético em nossa sociedade. Que a gente vem construindo pouco a pouco com essa visão mais ecológica, com essa visão mais integral, né, e holística. E aí ele fala que essa ética ecológica profunda é urgentemente necessária nos dias de hoje, principalmente na ciência. E aí ele traz aqui como está a condição atual da nossa ciência. A maior parte dos cientistas não se destina a promover a vida, mas sim destruí-la, com físicos projetando cada dia mais armamentos para destruição em massa, ou seja, não é em prol da vida, mas da destruição, químicos contaminando o meio ambiente global, né, com seus insumos químicos, as questões também do nosso alimento, ou seja, tudo também pensado por esses cientistas químicos, biólogos liberando novos e desconhecidos micro-organismos sem conhecer as consequências,
psicólogos e outros cientistas torturando animais em nome do progresso científico. Com todas essas atividades acontecendo e voltando a acontecer, parece de máxima urgência introduzir padrões ecoéticos na ciência. Então, esse termo, para mim, foi o que ficou dessa parte da discussão a respeito de ecologia profunda. O que é que a gente precisa inserir na ciência e na nossa vida atual? Valores ecoéticos, ou seja, cientistas que pensem de forma ecológica, que não criem armamentos, armas biológicas, fertilizantes químicos, que não utilizem os animais de forma instrumental, fazendo testes neles, como aqui fala, torturando animais em nome desse pseudo-progresso científico. Então, é o que a gente precisa hoje, nessa nossa concepção de mundo atual, é inserir essa visão de ecologia profunda e adotar uma ecoética. Porque a ética atual que nós temos, ela é completamente antropocêntrica. É voltada unicamente para as questões humanas. E eu vou fazer um parêntese. E olhe lá, né, de alguns humanos, principalmente homens brancos e ricos. A verdade é essa, né? Então, essa ética é voltada para alguns humanos, que nem envolvem todos nós, né? Então, assim, o que a gente precisa é dessa visão ecoética de vida. Então, a gente finalizou, né, aqui a introdução, e como eu imaginei, como só tinha esse pouquinho, a gente vai dar entrada já no capítulo 1, né, que a gente ainda tem aí metade do nosso estudo, foi o que mais ou menos eu previ que a gente terminaria essa conversa a respeito de ecologia profunda. O capítulo 1, Capra faz uma divisão em 3 subcapítulos, onde, no primeiro capítulo, a respeito desse capítulo 1, que se chama A Visão de Mundo Mecanicista, e assim, ele fala assim, é importante que entendamos a visão de mundo mecanicista, para que a gente possa entender como ela se implantou, para só assim a gente entender que a gente tem condição de revertê-la, né? Porque a gente só vence, ao grosso modo falando, os inimigos quando a gente os conhece muito bem, na verdade. Então, para a gente vencer essa visão de mundo mecanicista, a gente precisa entender como ela se implementou, de que forma, para que a gente possa entender os anseios da humanidade que estão por trás dessa visão, para que a gente possa redirecionar esse pensamento, ou seja, fazer uma mudança de paradigma para essa sociedade mais ecológica, mais holística e mais integrativa. E aí, por isso que ele traz esse grande capítulo a respeito dessa visão de mundo mecanicista, dividido em 3 subcapítulos. O primeiro capítulo, falando sobre a origem e ascensão, o início dessa visão, né, da ciência cartesiana newtoniana durante a Revolução Científica, que a gente falou rapidamente e reduzido lá na introdução. O capítulo 2, falando sobre a visão de mundo mecanicista nas ciências da vida, e o capítulo 3, da visão de mundo mecanicista nas ciências sociais. Então, 3 capítulos. Como que surgiu lá no início, nessa visão de Descartes, de Newton, de Isaac Newton, e depois como que essa visão se implementou tanto nas ciências biológicas como nas ciências sociais. Também está implementado. Lembrando que um paradigma é um conceito onde a sociedade inteira aceita como o vigente naquele momento. Então, o paradigma nunca ele é só científico, ele é biológico, ele é social, porque esse paradigma ele está entranhado em nossa sociedade. E esse paradigma mecanicista, ele ora está na visão de mundo biológica ali, ora na visão de mundo social. Então, é isso que ele traz, né, dividido em 3 subcapítulos, essa ideia dessa visão de mundo mecanicista, para que a gente entenda direitinho os anseios, né, de como ela surgiu e de como ela se estabeleceu por mais de 300 anos, como ele diz aqui. Lá por volta do século 16 e 17, começou a vir essa visão de mundo mecanicista e se tornou base do paradigma que dominou nossa cultura nos últimos 300 anos, que está mudando pouco a pouco, com muita luta. Diga, Suzana. Esse paradigma, eu só queria complementar
é um modelo, é a visão de mundo que nós temos, né? É um modelo de sociedade que nós criamos. Então, nosso paradigma ocidental, ele tem certas características que a gente pode resumir nessa visão mecanicista do mundo, né? Então, é o nosso modelo, é a nossa visão de mundo, é a nossa mentalidade, é a forma como a gente pensa e encara o mundo. É dessa forma, né? E aí a gente resiste muito às mudanças, porque nós nascemos, criamos, nos criamos dentro dessa visão. E quando a gente quebra isso, então a gente se desconstrói, a gente se perde no meio da sociedade, né? É isso que eu acho que o Capra fala, né, que você também falou um pouco mais anteriormente, a respeito dessa polarização entre masculino e feminino, que quando a gente passa a quebrar esse modelo de sociedade que a gente tem, a gente começa a enxergar as pessoas não na sua, nas suas características, como é que eu posso dizer assim, modelares, né? Mas Genéticas. a ver o mundo de uma outra forma, né? Ver o mundo a partir de outros modelos. Eu acho que é mais ou menos isso, não é não? Basicamente isso mesmo, Susana. A gente foi acostumado a esse modelo, que é um modelo que praticamente sempre existiu em nossa existência. E você falou uma coisa muito importante, principalmente nas civilizações ocidentais, né? Porque as civilizações orientais, elas tendem a ter uma visão um pouco mais holística de vida do que a nossa região ocidental, que é a maioria de nós ditado pela Europa. Tanto que a Europa expandiu, né, toda, não vou nem dizer que descobriu países, né, que atropelou países nessa expansão deles, que é justamente essa visão de mundo expansionista, dominadora, e a visão que nós, até cá nas Américas, temos hoje desse sistema que você citou, ela é reducionista e mecanicista, como nossa herança dessa colonização europeia, porque é uma visão completamente eurocêntrica. Se a gente pensar de forma decolonial, o que é pensar de forma decolonial? Pensar da forma, né, como nós pensávamos antes de 1500 aqui, quando éramos indígenas, né, tínhamos uma visão de mundo holística aqui. E fomos obrigados a assumir essa nova visão de mundo, porque foi nos imposta pela Europa, quando aqui veio. Então, a maioria do sul global, né, tanto aqui as Américas como a África, tinham uma visão de mundo holística, tinham uma educação social holística que foi transformada justamente por essa colonização predatória, principalmente advinda da Europa, né, que já tinha essa visão aí. Tanto que Capra ele traz aqui que antes de 1500, a visão de mundo dominante, até na Europa, era, na maioria das vezes, mais orgânica, justamente porque as pessoas viviam em comunidades pequenas, onde o interesse coletivo ele estava em cima do interesse individual. Então, a gente tinha uma visão de mundo até na Europa, por volta de antes de 1500, um pouco mais orgânica. Né? Tá, lá a gente viu que os filósofos clássicos, principalmente Aristóteles, ele tinha essa visão de mundo mais holística, mesmo ali na Grécia. Né? Então, passando pela Revolução Industrial ali na Europa, essa visão de mundo ela se transformou e foi imposta para todos os outros países. Então, acabamos absorvendo forçadamente essa visão de mundo que foi nos empurrada goela abaixo quando aqui eles vieram e destruíram toda a cultura que nós tínhamos aqui nesse país, que era uma visão holística, era uma visão integrativa da natureza, de conservação, de ligação com o divino, de enxergar o divino em tudo, de cultuar a natureza como criação divina. Então, tudo isso mudou, justamente com essa expansão e essa dominação europeia sobre a maioria dos países do sul global.
Então, por isso que esse pensamento hoje ele tem voltado a um pensamento decolonial, da gente entender as nossas origens, né? De cultuar mais essa natureza que Deus está inserido, porque essa é a visão de mundo holística. Essa é a visão de mundo que nós precisamos ter justamente para que a gente consiga estender a nossa vida aqui sobre a Terra e entendendo que tudo tem um valor intrínseco de ser. Né? Então, antes de 1500, né, a maioria dos locais eram comunidades pequenas. Então, os valores daquela comunidade eles estavam acima dos valores individuais. Né? E vocês lembram que na última semana eu falei que antes dessa Revolução Industrial, Aristóteles e os filósofos escolásticos da Idade Média, né, que era Tomás de Aquino, aqueles filósofos que eram, na verdade, teólogos, eles tinham uma visão de mundo mais holística, ligada a Deus, ao espiritual, né, a valorização de tudo que existe, né, a ideia de que ele traz aqui, que o principal objetivo, principalmente desses filósofos, né, como Aristóteles e os escolásticos, né, que era Tomás de Aquino, principalmente, e a maioria dos cristãos, era entender o significado e a importância das coisas, era entender o significado dessa natureza, da criação, como que Deus criou o mundo, para que Deus criou o mundo, e não a previsão de como as coisas funcionam para controlá-la. Então, assim, até a filosofia vem se moldando, né, para esse sentido de eu entendo como funciona porque eu preciso dominar, não porque eu quero entender o significado e a importância das coisas para que eu esteja inserido nesse contexto. Né? Eu entendo como Deus criou o mundo, por exemplo, como os escolásticos traziam, e que eu sou parte dessa criação. Olha como muda. Quando chega a Revolução Industrial, eu preciso entender o mundo, como ele funciona, porque eu preciso dominá-lo. Então, a gente começa a ter uma virada de chave nesse ponto, onde principalmente começa a afastar Deus da equação, né? Então, Deus estava aí no centro da equação dos escolásticos e também de Aristóteles. Começa a se afastar Deus da equação e enxergar o mundo justamente por essa visão totalmente materialista, né? Reducionista e mecanicista. Então, durante esse século XVI e XVII, essa perspectiva medieval desses filósofos mudou completamente, de universo orgânico, espiritual, substituído pela visão do universo como uma máquina. E seus principais precursores foram Copérnico, Galileu e Isaac Newton. Diga, Suzana. Você levantou a mão ou foi da outra vez que estava aí levantada? Não, eu levantei a mão. É que eu esqueci o microfone. Mexe muito com a minha aqui memória das coisas que você está falando. E eu não vou interromper muito, não, senão eu vou falar mais do que você. Mas, assim, duas coisas, né, que eu queria pontuar. Primeiro, quando você falou dessa visão holística, né? Você é dentista, mas naquele período, os médicos, eles eram matemáticos, físicos, astrólogos, né, astrônomos, né? Então, não havia uma compartimentação do conhecimento, né? Se conhecia tudo, né? É isso que tem um filme que eu acho muito interessante, chamado O Físico, tem na Netflix. Ele vai mostrar como um rapaz, ele precisa ir conhecer um determinado tratamento médico, e ele vai para um país árabe, né? Fala muito sobre a medicina, sobre o conhecimento, a filosofia está embutida também nisso, não deixem de assistir. E a outra coisa é que quando você falou também da dominação, e aí eu me lembrei, né, que no século XIX, quando surge a antropologia, a sociologia, sobretudo a antropologia, ela quer conhecer os povos que foram conquistados pelos ingleses, pelos franceses, para poder dominar. E aí é que se cria uma escala de evolução das sociedades, colocando aquelas sociedades que eram tribais, como as nossas da América e as africanas, e também da Austrália, como inferiores. Aí se cria uma escala evolutiva. Então, a cultura ameríndia, a cultura
a africana e a nativa australiana serão culturas menores que precisam ser colonizadas, que precisam, né? E são colocadas como primitivos. E a gente até hoje, inconscientemente, tem esses valores, tem esse paradigma, né? De que aquilo é coisa de índio, aquilo é coisa de africano, né? Tem essa visão desse paradigma. Eu não vou mais falar, não, porque senão eu vou falar muito. Mas Mas uma eu acho que são contribuição fantástica. pertinentes, né? São pertinentes. Obrigada Contribuição pela oportunidade. fantástica, porque até a antropologia em si que a Suzana trouxe, naquele momento, era uma visão reducionista. Hoje, os holistas, os integrativos, os decoloniais estudam antropologia para conhecer aquela cultura, para conhecer e aprender sobre aquele povo, não para dominá-lo. Inclusive, aproveitar que você falou algumas coisas, alguns termos que a gente usa, a gente usa de forma até sem pensar, por exemplo, quando a gente fala que programa de índio, como se fosse um programa ruim. Então, isso foi uma mentalidade colonialista, né, que veio inserindo essas questões na nossa existência, né? Programa de índio como se fosse uma coisa ruim, bruta, nesse sentido. Então, até hoje a gente traz consigo, até no nosso vocábulo, esse resquício dessa visão antropocêntrica do estudo das comunidades. E ainda temos um pensamento colonial quando a gente faz, alguns, principalmente muitos religiosos, vão em comitiva para a África para catequizar aqueles povos, como se eles precisassem do entendimento, né, dessa visão de mundo nossa, ocidental, reducionista, materialista, que por diversas vezes a gente transfere para a religião também. Então, até hoje, temos essa visão. Por mais que a maioria, né, dos estudiosos, principalmente humanistas, tentem descaracterizar essa ideia de antropologia reducionista, né, colonial, a gente tem até hoje, achando que está indo lá para a África ou para alguns locais, catequizar, educá-los como se eles não tivessem a própria educação, justamente porque entendeu-se e configurou-se naquela época que aquelas populações eram inferiores e precisavam ser dominadas. Né? Então, até hoje, a gente luta, continua brigando aí na resistência contra esse tipo de pensamento colonial atrasado, racista, mas é o que existe ainda até hoje. Mas a gente segue lutando. Enquanto a gente estiver de pé, a gente segue lutando. Né? Diga, Dea. Não, eu acho que a gente também, muitas vezes, inconscientemente, né, a gente faz e age dessa forma. Porque se a gente parar para pensar que a maioria da população mundial não é cristã, embora, né, a mensagem do Cristo seja divina, eu comungo da mesma ideia de que se o espírito de maior luz que já passou por aqui seja ele, embora com certeza tenham outros que devam chegar perto, a gente imaginar que todos os que não são cristãos, né, não conheceram algum tipo de verdade, a gente conhece Buda, né, a gente conhece outras doutrinas e outras filosofias que são muitas vezes quase que um espelho do cristianismo, né? Então a gente também muitas vezes precisa refletir sobre essa nossa arrogância, né? Em imaginar que quem não conheceu aquela mensagem, por mais maravilhosa que ela seja, né, ou que não será salvo, ou que não encontrará o caminho da luz, né? Porque a gente que acredita na justiça divina e do próprio Cristo, ele não permitiria que isso acontecesse, né? Então, acho que tudo tem um porquê. Isso deve ter algum tipo de motivação, né? Para que talvez mostrar que o diferente também pode ser tão nobre quanto aquilo que a gente acredita, né? E que a nossa percepção e a nossa mente se abra para outros tipos de crença, né? Ou mesmo de entendimento da vida, para não ficar com essa visão tão bitolada de que nós somos os escolhidos, né?
e seria muito injusto. Principalmente porque o que Jesus trouxe foi uma mensagem de amor. Então, assim, o escopo dessa mensagem não é único de nós cristãos, como a Andrea trouxe. Então, assim, às vezes o não conhecer Jesus, mas conhecer de cor e salteado o que quer dizer essa mensagem, às vezes não quer dizer que põe aquela comunidade ali em condição de inferioridade, porque às vezes, além de conhecer a mensagem, do amor vivem muito mais do que muitos de nós cristãos, né? Muitos de nós. Diga, Diogo. Boa noite. Boa noite, querido. Me sinto bastante alegre, exatamente no momento que nós vamos passar o livro para falar os grandes, entre aspas, filósofos da humanidade, nós já tenhamos essa visão crítica do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da sociologia, filosofia, história, porque, na realidade, o que nós vamos ver da agora em diante é exatamente todos esses que vão aparecer, Bacon, Galileu, etc., são da mesma cartilha, exatamente, de que ignora exatamente esta possibilidade de um pensamento sistêmico e um pensamento complexo, né? Onde as avaliações, as interpretações é muito holística, ou seja, tem uma dimensão muito complexa do sistema de rede, e por aí vai. Quando exatamente se negar as vantagens ou os benefícios que esses filósofos, essa visão mecanicista, onde está muitos filósofos que nós vamos estudar aí também, mas, na realidade, tudo que ela produziu foi exatamente para os colonizadores. Né? Os colonizadores. Parece que a gente não consegue ver com condições de pensar, condições de filosofar, condições de ter uma história do outro lado que não seja somente da Europa. E então isso limita muito, porque parece que só essa região tem condições de fazer reflexões, tem condições de discutir, conversar, analisar, pesquisar, quando na realidade não é assim. Né? Hoje, mas eu nunca está se percebendo isso. E isso exatamente cresceu elevavelmente até hoje, as consequências que inclusive vocês estão trazendo aqui para a discussão, é exatamente porque esse sistema é reducionista, mecanicista, são os produtores de todos os problemas que a humanidade aparece, por exemplo, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, do ponto de vista da sociologia, filosofia, né? Um excesso, uma atitude contra o ser humano, a levar a gente a pensar exatamente que este é o único modelo, e fora desse modelo não tem solução. Então, é interessante mesmo a gente navegar nessa postura crítica, exatamente, porque, apesar do livro, né, o Capra tem uma visão crítica, mas de uma maneira apacentadora, mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum de que está presente hoje, mas que nunca está aparecendo aí as histórias, tudo está claro, está claro, e essas coisas estão, inclusive, trazendo a nós uma discussão e reflexão a respeito disso, né? Daquilo que exatamente não foi passado por nós, daquilo que tragicamente não deixaram a gente perceber, daquilo que exatamente foi uma postura simplesmente de que tudo é matemática, né? E de que tudo é matemática. Então, tudo é número. Então, tudo é o processo colonial, que é produto exatamente dessa situação toda. Então, caminhar com essa observação crítica, observadora, nos dá, no meu ver, uma visão do que significa o pensamento sistêmico. E o que significa exatamente a complexidade do ponto de vista, inclusive, de Edgar Morin. Então, eu acho que o caminho é exatamente a gente ter um caminho de Jesus, ter um caminho de Cristo, ter um caminho do amor.
mas não podemos esconder exatamente de que se que aquilo acontecia no tempo de Cristo, às vezes aqui está se repetindo de uma maneira, de uma categoria diferente, de uma característica diferente. Ok? Obrigado. Muito boa a contribuição, sempre, gente. Eu ia entrar aqui no capítulo em si, eu já comecei, né, o capítulo, mas estou observando que já faltam 5 minutos para acabar nosso estudo. O horário está ficando pequeno, é porque o tema rende muito. Vai falar de ecologia profunda, eu não calo a boca também. Eu falo, e fico para mudar de assunto, aí vai entrar na parte da máquina de mundo newtoniana, vai entrar na parte bem mecanicista do livro, e a gente acabou que ficou com um pouquinho tempo. Mas, Então, eu queria só. Oi? esse momento que a gente parou para refletir essas questões, principalmente no que se tange à ecologia profunda, é de muito interesse, porque esse caso de colocar acima de tudo o homem, que inclusive é separatista, que não é exatamente viver pensando em viver em rede, viver de pensamento, né, que hoje está surgindo no mundo inteiro, mostra exatamente o quanto até esta que a gente julgava até outro dia como um avanço, falar de ecologia, o quanto essa é exatamente o mesmo mecanicista, porque a outra abre a minha mente para a totalidade, para a totalidade até do universo, porque quando a gente está falando assim, não está falando lá profunda simplesmente no planeta Terra, mas também na relação do planeta Terra com o todo, com tudo, né? Com as consequências que se passa desse planeta para fora. E nesta visão exatamente da ecologia profunda, é muito ampla. Os seres viventes, as moradas desses seres viventes, as relações que o planeta tem com os outros planetas, é muito profunda mesmo e deve ser vista exatamente, estudada e observada. Muito obrigado. Exatamente. Tanto que, basicamente, esse estudo, né, gente, foi o que eu sinalizei, seria um resumo, mas o livro todinho tem foco na ecologia profunda, justamente. A gente vai debater essa visão mecanicista justamente para ter as armas para derrubá-la, justamente para chegar nessa visão de mundo holística, de ecologia profunda. A gente precisa também, né, entender. E assim, mais uma vez eu volto, como eu falei na outra semana, não é que os pensamentos desses cientistas, né, como Copérnico, foi grandioso, que mudou a visão, né, geocêntrica para heliocêntrica, que nos tirou, inclusive, de uma vaidade sem tamanho de achar que a Terra era o centro do mundo, não é útil. Né? Todas essas visões, inclusive desses filósofos e matemáticos mecanicistas, são úteis para aproveitarmos, né, todas essas visões, esses conhecimentos dele para a nossa evolução intelectual, enquanto humanidade também. Não é que a parte holística também não nos ajuda a evoluir intelectualmente, sim. Mas, por exemplo, facilitou por diversas vezes esse estudo o nosso bem-estar no planeta, a descoberta de medicamentos, de aparelhos para fazer nossos exames, como, por exemplo, a ressonância nuclear magnética. Ou seja, o estudo do átomo, o estudo dessas questões, não é que não deva ser estudado dessa forma. O problema é que aquelas pessoas que estão a estudar, que têm essa visão de mundo reducionista e dominadora, utilizam para o mal, por exemplo. O mesmo estudo do átomo que fez a ressonância nuclear magnética fez a bomba atômica, a bomba nuclear. Né? Então, assim, não é que o estudo reducionista não leve para algumas vantagens, mas é que a visão de mundo reducionista utiliza esses estudos justamente para dominação, né, para destruição, tudo isso. Então, esses filósofos, esses cientistas tiveram um enorme
poder na nossa condição que nós estamos hoje, em nosso nível evolutivo. Isaac Newton, né? Galileu, o Copérnico, todos eles. Mas a questão é a visão de mundo com que essa nova ciência surgiu. Né? Então, assim, como a gente já está para 9 horas aí, né, que é o tempo do término do nosso estudo, eu vou deixar para iniciar, né, eu fiz um resumo inicial aqui da página 43, mas iniciaremos na Revolução Científica, na página 44, na semana que vem. Então, quem já tem o livro, a gente parou na página 44, na Revolução Científica, e semana que vem, então, a gente prossegue aqui no nosso estudo. Eu queria aproveitar, então, né, a última pessoa que falou aqui com a gente hoje para fazer a prece. Pode ser, Diogo? Você pode Pode. fazer a prece final? Está vendo? Da próxima vez não vou falar por último, não. Não, ó, eu escolho de maneiras totalmente aleatórias. Às vezes, a pessoa que não participou do estudo, eu falo, olha, você que não estava semana passada, hoje vai fazer a prece. É completamente aleatória minhas escolhas, viu? Escolhas de tia Kécia são aleatóriasíssimas. Vai, Diogo. Vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor da vida e do universo. Agradecer a vida e, dentro dessa concepção de vida, compreendermos nós próprios, o ser humano, e tudo o que nos cerca. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, estudando, para que as nossas percepções do ponto de vista da vida no planeta Terra seja cada vez mais muito bem abalizada. Agradecer a Deus por termos este grupo de estudo. Agradecer a Deus pelas nossas vidas e a vida de todos que se encontram aqui conosco. E, em particular, agora, nós pensamos exatamente na mãe do nosso irmão James, que se encontra hospitalizado. Confiando, sim, que as equipes espirituais que trabalham com cirurgia estarão junto com ela, dando tratamento, assistência que é necessária, que é possível. Saúde e paz e vida para a mãe do nosso amigo James. Boa noite. Que assim seja. Boa noite, turma. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite com Deus.